Adore a Jesus por um instante, feche teus olhos. Aleluia, Jesus. Te damos graças, Senhor, por esta noite. Pai, a tua palavra diz que agindo tu, quem impedirá contra nossas vidas. Em o nome de Jesus, papai, nós estamos aqui com o nosso coração rendido a ti, Jesus, esta noite, porque precisamos do toque do teu Espírito Santo. Pai, chegar até a tua casa significa render o nosso coração a ti, papai querido, entender os teus desígnios, entender, Jesus, os teus planos, papai, que tu tem para com as nossas vidas. Pai, vai levantando, pai, esses que aqui estão, vai restaurando, vai tirando a frieza espiritual, vai tirando abatimento mental, abatimento físico, medo, angústia, dor, ansiedade. Pai, no nome de Jesus, vai tirando o bloqueio desta mente, aonde Satanás bloqueou para essa pessoa não orar, para essa pessoa não clamar, papai, pelo Senhor. Mas nesta noite eu quero determinar o teu Espírito Santo. Entra neste quarto, entra nesta casa, entra nesta empresa. Jesus, tu és o Senhor das nossas vidas. Pai, a nossa aliança contigo, a nossa aliança, papai querido, não está quebrada. Vai rompendo, Senhor, tudo aquilo que está, papai querido, invertido aos teus valores, aos valores cristãos. Papai, quantas pessoas usando um banco dentro da igreja, porém o teu Espírito Santo já não borbulha mais dentro delas. Pai, quantas pessoas que não entendem o que é fazer missão, quantas pessoas perderam o amor, perderam a alegria, ousadia, autoridade. Pai, dá para nós uma porção nessa noite, uma porção do teu Espírito Santo, uma porção da tua graça, uma porção do teu amor. Abre o nosso intelecto, aonde Satanás tem bloqueado. Ele tem bloqueado mente, ele tem bloqueado corações, ele tem bloqueado alma e espírito. Pai, tem pessoas aqui nessa noite que não são livres, Pai, não são libertas, ainda está acorrentada, ainda está presa, ainda, papai, está amarrada. Mas nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que esta mulher seja livre, livre no intelecto, livre no casamento, livre dentro de casa. Pai, vai varrendo Satanás da vida deste povo, da mente, do coração, da alma, do espírito. Rompe toda barreira, toda miserabilidade espiritual, em nome de Jesus. Agora vai queimando toda ansiedade, Pai, todo medo, toda angústia, toda dúvida, toda incerteza. Pai, esse é o tempo da igreja acordar, esse é o tempo de nós clamarmos pelo teu sangue, este é o tempo de nós buscarmos, ó Pai, uma nova aliança em Cristo Jesus. Refaz o altar do meu irmão, aonde ele já não ora mais. Refaz, papai, aonde o cortador deita com ele, levanta com ele, aonde ele deixou de ter alegria no matrimônio, alegria na mesa, alegria dentro de casa. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus, toda ação de Satanás vai saindo agora da casa desse povo, da porta deste povo. Pai, toda conduta que precisa ser limpada, em nome de Jesus, agora saia. Satanás, tu se esconde em quarto, tu se esconde em casa, tu se esconde para roubar. Em nome de Jesus, esta noite, vai saindo onde você está. Pai, vai abrindo porta, abre porta para esse povo. Acorda, livra, Pai, da ruína, livra do mal, livra da tristeza, livra da angústia, livra do aborrecimento. Me dê homens com visão para a porta, para o portão. Abre, papai querido, nosso intelecto da vida. O cristão, ele deve ter vida e vida em abundância, de vida material, vida física, vida espiritual. Repreenda, Deus, toda ação de Satanás neste ouvido, nesta cabeça, nessa mente, neste coração, em o nome de Jesus. Eu quero que você dê uma salva de palmas, Jesus. Adore Ele pelo instante. Enquanto você adora, aquilo que está te travando, Jesus vai mandar embora. Em
conquistarmos. Amém? Glória a Deus. Quantos precisa de um renovo do Senhor nessa noite? Queridos, vocês sabiam que o grande propósito do inimigo é atrofiar aqueles que se diz crente? Porque o homem atrofiado é o homem que não cresce, ele não germina, ele não floresce nunca, ele continua sempre na mesma medida. Mas o homem que floresce, o homem que busca ação do Espírito Santo de Deus, você olha para ele, ele transmite vida, ele diz bom dia, boa noite, boa tarde, eu entrei na casa do Senhor, eu vim para buscar vida. E irmão, muitos estão doentes, dentro da igreja doente. Você não está na tua sala, você não está no banheiro da tua casa, você vem para adorar Jesus, você vem porque você precisa ser restaurado, ser curado e ser fortalecido. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar na presença do Senhor. Aleluia. Irmãos, eu atendo pessoas aqui de todos os níveis e de todas as maneiras. Olha aqui para mim, escute, veja aqui como é que eu vou sentar. Você pode sentar assim na casa da tua avó, da tua sogra, do teu sogro, mas na casa de Deus, você senta para adorar a Jesus, e você senta para receber o Rei dos Reis, você senta para receber a graça, conhecimento para o corpo, mente, alma e espírito. Um homem centrado, um homem chamado segundo o querer do Senhor, ele chega e ele diz: Pai, eu vim para te adorar, porque eu preciso de algo novo na minha vida. Você não veio aqui se não é pela vontade do Senhor. Você veio aqui para ser curado, você veio aqui para ser restaurado, refeito pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, não tenha medo. Eu conversava com alguém na porta, e alguém dizia: pastora do céu, plantaram um troço estranho na porta da casa da minha mãe, fizeram um prato de oferenda, e está tudo lá aquele prato de oferenda. Eu digo: prato de oferenda, ele vai voltar para aquele que plantou, viu, Dani? O prato de oferenda, ele vai voltar para aquele que teve tempo de preparar o caldeirão, para matar ou para destruir, ou para achar que vai receber alguma coisa de melhor. Satanás, o pai do engano, o pai da mentira, ele não oferece nada de bom para alguém. Satanás, ele te dá, mas ele te rouba. Numa fechar e abrir de olho, Satanás te rouba. Toma posse, porque maior é aquele que está contigo do que aquele que luta contra a tua vida. Quando você se deparar com qualquer ritual, feitiçaria, bruxaria, você diz: o maior é o que está comigo, não é aquele que luta contra mim. Eu não sei o que tem lutado contra a tua vida, mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus estará refazendo as tuas forças e trará algo novo sobre a tua casa por esses dias. O mover do Espírito Santo vai entrar e vai derrubar o valente e o gigante, o desânimo, o abatimento físico, mental e espiritual. Amém? Vamos à palavra do Senhor. Diz assim o tema: me refaz. Quantos aqui precisa? Jesus, ele refaz nós todos os dias. Jesus, ele refaz o cristão todas as vezes em que eu tenho um tipo de problema. Eu vou até o Senhor, porque ele é fonte, e ele é fonte de vida inesgotável. Aquele que tem o Senhor, ele tem vida abundante com Deus. Amém? Então Deus vai refazer algo em você nessa noite. Vamos à palavra do Senhor, queridos. Vamos abrir a palavra do Senhor em livro de Jeremias 18. Amém? Deus, quando ele queria falar com Jeremias, ele ordenara que Jeremias fosse até a casa do oleiro.
Jesus poderia ter falado com Jeremias na rua, no trabalho, em algum lugar. Mas não, o decreto e a ordem de Deus para Jeremias é que ele fosse até a casa do oleiro. E vocês vieram até a casa do oleiro essa noite. E vocês vieram para que Deus refaça uma obra plena nas suas vidas. Vocês vieram para que o Senhor retome situações que estão paradas, coisas que têm trazido até mesmo frustração nas nossas vidas. O inimigo está aí fora frustrando um punhado de pessoas. Amém? Vamos à palavra do Senhor? Vamos ver o que Jesus falava com Jeremias e o que ele quer falar conosco nesta noite? Diz assim, Jeremias 18, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor, que veio a Jeremias dizendo, Deus vai dizer alguma coisa para você nessa noite? Deus quer dizer para você, acorda, porque algo está por sobrevir na terra e você está adormecido. Você está adormecido porque não lê a palavra. Você está adormecido porque não ora. Você está adormecido porque você não jejua. E você está adormecido porque nem sempre você está na casa do oleiro. Mas nesta noite, veja o que diz o versículo 2. Presta atenção aqui, diz assim, levanta-te e desce a casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Jesus poderia ter falado com Jeremias em muitos lugares, de muitas formas, mas o Senhor convida ele para vir à casa do oleiro. Quando então ele vem à casa do oleiro, significa que Jesus então começa a passar em reparo e refazer tudo o que precisava ser refeito na vida de Jeremias. Eu não sou diferente e nem você é diferente. Todas as vezes que vamos à casa do Senhor, é algo que Deus está fazendo para nós. Ele está abrindo nossos olhos espirituais, Ele está refazendo as nossas forças espirituais. E nessa noite não será diferente na sua vida. Presta atenção aqui, o versículo 3 diz assim, e desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Significa vir até a casa do Senhor. É entender os projetos e os planos em que Deus tem para com a minha vida. Significa vir à casa do oleiro, é ouvir a palavra, entender a palavra, absorver a palavra, reter aquilo que é bom para nós, aquilo que nos trará crescimento para matrimônio, trabalho, para uma vida abundante com Deus. Eu e você e nós só podemos fazer alguma coisa maior se Jesus estiver no meio das nossas vidas. Se você não convidar Jesus para dentro da sua casa, para conduzir os teus filhos, para ensinar a tua família, te prepara, o negócio vai ficar encardido lá na frente. Mas aqui, Jesus estava falando aqui com Jeremias para ele vir à casa do oleiro, porque Jesus queria ter com ele num período diferente, aonde ele teria que voltar a mente e o coração para aquilo que o Senhor tinha a fazer na sua vida. Amém, igreja? Veja só o versículo 4 diz assim, e como o vaso que ele fazia de barro se quebrou, na mão do oleiro tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos o fazer. Quer dizer, Jesus, ele vai fazer na tua vida e na minha vida aquilo que for de melhor para você. Aquilo que Jesus tiver que fazer de melhor, ele vai fazer. Se está moldando e se está doendo, é porque alguma coisa, ele vai tirar aquilo que não está bom, aquilo que não está certo, aquilo que não cabe na sua vida, como cidadão de bem, como homem, como mulher, separado, para ir à sociedade, para ganhar alma, para entender os desígnios de Deus. Quando você é bem resolvido no teu quarto, na tua cama, no teu casamento, a tua empresa vai bem,
vai bem, a tua família vai bem. Para isso, Jesus traz Jeremias à casa do oleiro. E Jesus está te trazendo aqui essa noite para dizer para você: chega de guerra, chega de guerra, entra num período de paz, começa a entender os meus desígnios, começa a entender aquilo que eu tenho para entregar nas tuas mãos. Então eu te trarei crescimento espiritual, mas também trarei crescimento financeiro, emocional e sentimental. Amém? Veja só, queridos, no versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: e então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: cada vez que nós ouvimos a palavra, ou que lemos a palavra, ela vai falar alguma coisa conosco, de algo que nós precisamos retomar, de algo que nós não fizemos, de algo que nós paramos de fazer. E Jesus está chamando algumas pessoas aqui essa noite a voltar ao primeiro amor, porque se você não voltar, o princípio do primeiro amor, vai chegar um momento em que você vai dizer: Deus, perdi muito tempo da minha vida. Então Jesus está dizendo para você hoje: deixa eu refazer aquilo que você parou no meio do caminho, aquilo que quem sabe você não permitiu Jesus fazer. Ele quer fazer na tua vida de forma diferente, e Ele vai fazer. Aquilo que Ele escreveu para a sua vida, não será homem nenhum na terra que vai apagar os planos e os propósitos do Senhor para a tua vida. Veja só, presta atenção aqui, o versículo 6. Não poderei eu fazer de vós como fiz este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aqui Jesus está dizendo: eu não posso então fazer para você aquela demanda, aquele negócio que está parado. Eu não posso mudar, conduzir a tua conduta. Eu não posso refinar a tua esposa no linguajar, no falar. Eu não posso ensinar, porventura. Eu não posso, eu estou falando da casa de Israel. A casa de Israel é eu e você e nós. Amém, igreja? Jesus está dizendo: porventura, não posso fazer de vós algo melhor para o meu reino? Quando eu me posiciono perante o Senhor, haja o que houver, venha o que vier, o Senhor vai ser comigo do começo, no meio e no fim. As provas fazem parte de um grande aprendizado, para que Deus possa levar nós exatamente onde Ele tem plano e tem propósito. Existem momentos nas nossas vidas em que Deus precisa moldar nós e encher nós da graça dele, para nós chegarmos exatamente onde Ele tem plano e onde Ele tem propósito. Jesus não vai mandar alguém para uma quantidade de gente grande se eu tiver frio, gelado, doente mentalmente, se eu tiver debaixo de ódio, de ira, de contenda, se eu tiver sem a presença de Jesus. Como Jesus vai poder me levar para nações inteiras, famílias inteiras, territórios inteiros que estão doentes? Primeiro, Ele fez o quê? Ele chamou então Jeremias para vir à casa do oleiro. Ele chamou eu e você e nós para estarmos aqui essa noite, para refazer as nossas alianças com Deus. Em meia caminhada, em meia luta, nós tentamos parar, só que não é Jesus que quer que nós paramos, é nós que resolvemos cada dia ficar mais frio e mais gelado. Amém? Veja só, quantos aqui já se sentiram quebrados, cansados ou sem forma diante da vida? Quantos aqui? Irmãos, se eu fosse falar, são centenas e centenas de pessoas que já passaram por essas portas de frio gelado, sem a presença do Senhor, sem a unção do Espírito Santo de Deus.
Da mesma forma que chega na igreja, ele sai do mesmo jeito que entrou. Se sair ali fora e perguntar qual foi o versículo da Bíblia que leu, ele já não sabe, porque muitas das vezes nós entramos e saímos só para resolver uma demanda das nossas vidas, mas não deixamos o oleiro fazer conosco a grande obra que ele tem a fazer. É preciso fazer renúncia e abrir o nosso coração para aquilo que Jesus tem a fazer conosco. Amém, igreja? Veja só, a palavra de Deus nos leva à casa do oleiro, aonde o barro é moldado, amassado, quebrado e reformado, segundo a vontade do Criador. Escuta, você é criatura. Aprove o Criador, que se chama Jesus, moldar eu e você e nós, que somos criatura dele. Jesus tem algo para te entregar, mas ele diz, tem algo também para me fazer sobre as rodas da sua vida, de que você ainda não entendeu. Enquanto você não entender, não posso eu fazer exatamente aquilo que eu tenho a fazer na tua vida. Amém, igreja? Veja só, Deus nos leva ao lugar do quê? Da reconstrução. Jesus fez o que com Jeremias? Jeremias, vem cá, desce a casa do oleiro, porque lá então eu vou fazer uma obra que eu tenho a fazer com a sua vida. Jeremias então, ele vem até a casa do oleiro, e Jesus então começa, e ele vê um grande trabalho, Jesus fazendo sobre as rodas. Como vai as rodas da tua vida? Como vai as tuas manhãs, as tuas tardes, as tuas noites? Como você tem andado? O que você tem feito para uma grande colheita? Quando queremos uma grande colheita, temos que fazer uma grande semeadura, senão jamais vamos fazer colheita nenhuma na terra. Amém? Irmãos, se vocês souberem os casais que eu estou tratando, as mulheres, eu digo para o meu marido, tem mulher que não tem que levar uma surra não, ela tem que apanhar muito da vida. Não estou dizendo para marido bater não, da vida, para entender princípio de família, regra, aquilo que Deus tem a fazer com os casais, com as famílias, para que as famílias cresçam e recebam de Deus o melhor da terra. Deus tem o melhor para nós nessa noite. Veja, queridos, o versículo 18, versículo 2, Jeremias 18, versículo 2 diz assim, desce a casa do oleiro. Veja, descer a casa do oleiro é chegar para dizer, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, acorda, o que tu queres que eu faça? E eu vou fazer segundo o querer da tua palavra. Não seja cristãos atrofiados, seja um cristão dinâmico, entendendo os projetos e os planos de Deus, para que você tenha dias de vida, de bonança, de graça, de ousadia. Hoje eu conversava com um médico, e ele dizia assim para mim, eu acredito que a senhora vai ter uma vida longa, mas muito longa, porque a senhora ouve problema 24 horas, e a senhora orienta as pessoas, para elas não entrar muito mais no abismo. E daí então ele me mostrava umas canetas onde que muitas pessoas estão usando para diabetes, e outras pessoas estão usando para emagrecer. Para emagrecer vai jejuar, vai orar, vai buscar do Senhor, busca autoridade, busca poder, busca graça, busca discernimento, busca autoridade da parte do Senhor. Repreenda Satanás contra a tua parte gástrica, e então o nome de Jesus será glorificado, e então você terá dias de vida longo na terra, com vigor, virtude, ousadia, alegria e autoridade. Ele disse para mim, está difícil, porque há momento que as pessoas chegam e já chegam pedindo, eu quero aquela receita, eu quero isso. Elas não querem ser tratadas, elas querem andar conforme elas querem, querido. Jeremias, ele tinha que descer à casa do oleiro para entender os projetos e os planos de Deus. O doutor Jesus está aqui nessa noite. Aquele que muda hábito, costume, comportamentos inadequados. Amém?
Veja só, Deus nos desloca de onde estamos para nos levar ao ambiente onde Ele trabalha profundamente em nós. Quer dizer, Ele chama Jeremias, faz Jeremias sair de onde ele estava e vir à casa do oleiro. E essa noite Jesus chamou vocês e fez com que vocês viessem para estar aqui dentro, para ser moldado pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai fazer uma obra extraordinária na vida de cada um de vocês que aqui estão. Veja só, o oleiro não molda à distância. Ele precisa que o barro esteja sobre as rodas, no centro da sua vontade. Irmãos, Jesus não vai moldar ninguém à distância dele. Jesus vai moldar alguém que quer ser moldado e que quer se aproximar de Jesus para receber exatamente aquilo que Ele tem para dar, para entregar. Então que eu e você e nós venhamos nos deixar ser moldado pelo Espírito Santo de Deus, para nós recebermos aquela recompensa de que, quem sabe, há muito tempo você vem buscando algo para a tua vida de mudança, mas você não teve um verdadeiro encontro com Deus. Vir à igreja não significa que você teve um verdadeiro encontro com Deus. Receber só uma oração não significa que você teve um verdadeiro encontro com Deus. Quando eu tenho um verdadeiro encontro com Deus, meu marido vai notar a diferença. A minha empresa onde eu trabalho vai notar a diferença. Porque antes eu era uma pessoa mal-humorada, não dava bom dia, boa tarde, passava de cara virada. Vai vir uma pessoa dinâmica, de mente aberta, de coração aberto, passando uma energia diferente, cheia do Espírito Santo. Amém? As empresas precisam de Jesus. Os empresários precisam de Jesus. A sua casa precisa de Jesus. Não adianta móveis caros, roupa cara no armário. Se você não tiver um encontro verdadeiramente com Jesus, a frustração, o vazio, ela vai acompanhar você até o final da tua linha. Mas quando você rasga teu coração e diz: Pai, eu vim à casa do oleiro e eu quero mudança na minha vida, Jesus então Ele vai investir em você. E Ele não investe em porta fechada, Ele só investe em alguém que abre o coração e diz: Jesus, cumpre o teu plano, o teu propósito para com a minha vida. Amém? Veja só, às vezes Deus permite perdas, rupturas, desertos, apenas para o quê? Recomposicionar as nossas vidas. Vai recompor a sua vida. Talvez você já passou por perda, por tristeza, por vazio, por ansiedade. E nesse meio desse caminho, você foi se distanciando do Senhor. E nesse distanciar do Senhor, nós temos um inimigo. E o inimigo, ele não dorme. Ele vai ganhando espaço na sua vida. E você vai ficando triste, vazio, solitário e achando que Jesus não te ama. Achando que Jesus não tem negócio com você. Ele tem negócio com todo homem que se aproxima dele e que quer ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Veja só, descer à casa do oleiro é abandonar o orgulho, aceitar ser tratado. Irmãos, quando eu vim para Jesus, na época que eu vim para Jesus, eu não vim para Jesus porque eu estava sem dentinho. Eu não vim para Jesus porque eu não tinha um carro. Eu não vim para Jesus porque eu não tinha uma casa. Eu não vim para Jesus porque eu estava marionete de mão em mão de homem. Não, eu não vim para Jesus porque eu estava doente. Eu vim para Jesus porque eu tinha sede da graça, do conhecimento dele, da misericórdia dele. Só que hoje as pessoas não têm mais sede de mudança, sede de transformação, sede de receber a graça de Jesus para ter uma vida de bonança perante o Senhor. Amém? Não aceite para a tua vida uma vida de ruína. Não aceite, amados, uma vida sem propósito.
Coloca Jesus em todo o teu propósito da tua vida. É matrimônio, coloca Jesus no negócio. É bens financeiros, coloca Jesus na frente. É uma compra, coloca Jesus na frente. Sabe por quê? Porque se caso der errado, Jesus ele vai defender a tua causa e ele vai te dar vitória. Agora, se você não colocar Jesus no negócio, quando o inimigo vier embargar tudo, aí Jesus vai dizer: filho, eu não tenho nenhuma aliança com este negócio, você não ofereceu para mim, você não chamou eu para compartilhar deste negócio aí, então agora passa tu pelo deserto. Talvez você esteja vivendo um período de deserto. Eu não sei se Jeremias estava vivendo um período de ruína, mas a palavra de Jesus foi para ele vir até a casa do oleiro. E é preciso estar na igreja para que as coisas aconteçam de forma maior nas nossas vidas. Veja só, Deus está despindo um propósito velho na tua vida, para trazer em você um propósito totalmente novo. Talvez você tenha começado alguma coisa sem propósito de Jesus, e as coisas não estão indo bem. Jesus disse para você nessa noite: faça comigo uma nova aliança. Faça comigo um novo propósito, e eu vou entrar com você neste negócio, e você, em vez de ter tristeza e viver mal-humorado, os teus dias de vida serão dias de bênção na presença do Senhor. Com pouco, com muito, a graça do Senhor será sobre a tua vida. Amém, queridos? Veja só, no versículo 6, não poderei eu fazer de vós como fiz este oleiro, ó casa de Israel. Jesus não pode fazer comigo, com você, aquilo que Ele quer. Se Ele quer fazer, e se Ele tem um plano, uma obra na tua vida, Ele vai fazer, e vai fazer bem feito. E o nome de Jesus será glorificado. Há pessoas aqui nessa noite desanimadas. Há pessoas aqui cansadas. Há pessoas aqui que perderam a meta. E Jesus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: tem bom ânimo. Tem bom ânimo, eu vou mudar a tua sorte. Insista no propósito certo. Insista naquilo que você sonha e deseja. Porque os obstáculos, as coisas ruins, eu vou movendo do seu caminho e você vai passar. E o nome de Jesus vai ser glorificado. Amém? Veja só, o processo de refazer revela que não somos obras abatidas, mal acabada. Deus continua trabalhando. Veja, queridos, Deus, Ele não criou o homem para fazer uma obra inacabável, de qualquer forma, de qualquer maneira. Ele criou o homem e a mulher para que ele fizesse uma obra perfeita na vida deste homem. E Deus vai fazer na sua vida. Ele vai tirar um jugo. A Bíblia diz que o jugo, ele seria despedaçado da sua vida. Muitas das vezes é difícil para nós ficarmos na casa do Senhor, né? 40 minutos, uma hora e meia aqui ouvindo a palavra, mas nós ficamos atorto, com dor no corpo inteiro, 3 horas, 4 horas, sentado dentro de casa assistindo filme e vendo outras coisas. Jeremias tinha que vir à casa do oleiro. E na casa do oleiro, então, algo da parte do Senhor aconteceria na vida dele. Veja só, o quebrar é o quê? Moer, o recomeçar, fazem parte do quê? Da agenda divina, da transformação. Quando nós não estamos de acordo com aquilo que Deus tem de plano e propósito para nós, e que nós desviamos o projeto e o plano, nós vamos quebrar no meio do caminho. Mas se Jesus tem plano conosco, Ele vem e Ele refaz o teu vaso. Ele refaz a tua estrutura física, mental e espiritual, para você continuar seguindo, para você receber exatamente aquilo que o teu coração deseja. A Bíblia diz que o Senhor realiza o desejo do nosso coração. Eu não sei qual é o desejo do teu coração, mas eu tenho certeza de que algo o Senhor fará novo na tua alma. Veja só, quando você ora,
se refaz, não é assim? Deus ouve e coloca a mão no barro novamente. Quando você ora e que você está todo desgovernadozinho, como um trem desgovernado indo de morro abaixo, aí você reconhece que você precisa da mão do oleiro. Aí então Jesus ele vai e te abraça e diz: filho, vou refazer tudo de novo. Vou fazer uma obra tremenda na tua vida. Você não está nem esperando aquilo que eu tenho para te dar, para pôr nas tuas mãos. Eu vou fazer um negócio maior. Hoje você está quebrado. Hoje você está triste. Hoje você está desgostoso. E você diz: meu Deus, eu tenho dúvida de tantas coisas. E Jesus é a resposta para você estar aqui nessa noite. Ele vai refazer o teu vaso, Ele vai refazer o teu trabalho, Ele vai tirar os teus pés da ruína e o nome dEle será glorificado. Veja só, confia no processo, siga o Senhor, não pare, até que o que? Eu esteja do jeito que Ele quer. Não desista daquilo que Jesus tem para fazer na tua vida. Quem sabe você está passando um pedaço difícil. As provas, ela vai nos levar a uma convicção de fé e de força e de ânimo maior perante o Senhor. Quando eu me achego para Jesus, o Senhor se achega para mim, e então Ele começa a me fazer muito mais forte do que aquela primeira etapa da tua vida. Quem sabe o primeiro semestre deste ano não foi bom, mas a mão do Senhor vai refazer o teu vaso nessa noite. E o segundo semestre desse ano será melhor do que o primeiro semestre. Amém? Veja só, hoje o Senhor nos chama para voltar à roda do oleiro. Hoje o Senhor nos chama para refazer as tuas forças física e espiritual. Irmãos, quando nós estamos caindo num desânimo, num despenhadeiro, eu tenho que acordar e correr para os pés de Jesus. Eu tenho que correr: Jesus, as coisas não estão abrindo, as coisas não estão acontecendo, eu preciso estar mais perto de Ti, para que eu venha receber exatamente aquilo que Tu tem para me dar. Amém? Então corra para perto de Jesus nesta noite, porque Ele vai te dar a vitória que Ele tem. Você não está sendo abandonado, você está sendo reformado. Tem vidas sendo reformadas aqui essa noite. Irmão, tem vidas aqui, dormindo até sentado, num cansaço espiritual extraordinário, porque ele não lê a palavra, ele não busca do Espírito Santo. E daí então os pesos vêm e vai ficando em cima dele. Agora quando você está cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, o peso vem, ele bate e cai. Ele vem, bate e cai. Por quê? Você está cheio do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Veja só, não desista ao tratamento de Deus. Resista, fica em pé. Aguarda, porque Ele te dará uma grande vitória. Ainda que doa, Ele te o quê? Preparará para uma carreira muito maior, gloriosa, na presença dEle e na mão dEle. Eu quero que você se coloque em pé. Eu quero orar por você. Eu quero orar pelos irmãos que estão na internet. E o pastor vai passar a parte da ceia. E depois então eu volto a estar orando por vocês. Mas eu tenho certeza que Jesus, aquele que te conhece a tua luta. Irmão, eu sei quando a pessoa tem sede de Jesus, só quando ela passa por mim. Só quando ela diz bom dia, boa tarde, boa noite. Quando ela olha para a minha cara, eu digo: ela está cheia da vontade de Jesus. Ela quer que o corpinho dela fique cheio de fogo. Né, Júnior? Nós oramos e Jesus responde. Não responde, Júnior? O Júnior está correndo o mundo inteiro, né, Júnior? Não é assim, filho? Quantos países, né? E quando você chegou aqui, você só estava começando, não é assim, Júnior? Por que Deus faz para você e não faz para outros? Será por quê? O filho obediente, o pai tem prazer de dar, presentear e fazer. E o filho desobediente, ele fica se debatendo ano após ano e não vê as coisas abrindo e as coisas acontecendo.
Fecha teus olhos. Vamos orar para aquele que está na internet. Querido Jesus, eu quero colocar, Pai, nessa noite, aqueles que estão na internet, Senhor, e que precisa, Pai, de um encontro maior contigo. Precisa de uma estratégia para vencer esse mês. Pai, tem empresário que precisa de uma estratégia para vencer esse mês. Tem pai de família que precisa de uma estratégia para vencer esse mês. Pai, tem mãe, tem família que precisa se levantar da mesmíssima coisa. Vai de encontro, papai, esta casa, esta família, esses filhos. Ah, papai querido, cura o emocional, sentimental e espiritual. Levanta onde eles pararam, levanta onde caíram, revista, Pai, com poder, com vigor, com virtude, com ousadia, com alegria, com autoridade. Refaça aquilo que foi quebrado, onde foi quebrado, onde foi rompido. Refaça, Senhor, trazendo ousadia, alegria, trazendo autoridade, trazendo ânimo, trazendo perseverança. Pai, no nome de Jesus agora, alcance essas vidas, alcança tirando abatimento físico, mental e espiritual, a fraqueza, Pai, a falta de amor, a falta, papai querido, de busca. Devolve esse povo ao primeiro amor para receber de ti vigor, Pai, virtude e ousadia. Assim oramos em o nome de Jesus, amém?